Para muita gente, a garantia do auxílio emergencial trouxe um certo alívio para o período de maior sufoco da pandemia. Pessoas que ficaram desempregadas ou quem, de alguma forma, teve a renda comprometida. Na despesa, em algumas coisas. E com o fim do auxílio, para algumas pessoas que não conseguiram se recuperar aí durante esse período, como é que vai ficar depois? Acho que vai ficar meio ruim, porque o serviço está difícil. Porque quem ficou desempregado agora, Ao todo, mais de 65 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial durante o período de pandemia. Isso acabou ajudando a reduzir o número de pobres em todo o Brasil de uma forma inédita. Só que o fim do pagamento já é aguardado com um efeito rápido e contrário. De 23,2%, o total de pobres pode subir para pelo menos 31%. A última parcela do benefício será paga em dezembro e, se nos últimos meses ele ajudou a minimizar os impactos negativos na economia, os especialistas avaliam que, para o cenário se manter no mesmo patamar, é preciso pensar em outros fatores, entre eles a retomada do emprego formal. O auxílio emergencial ele cumpre dois papéis importantes na economia maranhense e na economia brasileira. Primeiro, e é o motivo que ele foi pensado. Ele mantém o nível de renda das famílias e, consequentemente, a estabilidade do consumo na economia. Isso é importante porque a gente estava vindo de cenário de recessão técnica nos governos anteriores, fez um primeiro mandato até razoável, e E agora a gente está enfrentando essa pandemia que o crescimento do país estava previsto para -9, -10, e agora é -4, é -5, flutua nessa margem. A gente já tem uma segurança que o impacto, graças a medidas que, graças ao auxílio, o impacto vai ser bastante mais, vai ser bem atenuado. Agora, falando um pouco sobre a dinâmica aqui no estado do Maranhão, como o Maranhão ele tinha uma taxa de formalização bem mais elevada, por exemplo, uma taxa de formação mais baixa, quer dizer, aqui no caso, o trabalhador formal são apenas 28% da força de trabalho. O que é que isso significa? Quer dizer que apenas um terço dos trabalhadores da economia maranhense tinham uma garantia de renda, por exemplo. Então, no caso, o restante, os outros, os dois terços, eles viviam naquela sobre o futuro da economia, sobre se eles iam ter os empregos assegurados, até os próprios trabalhadores informais tinham essa preocupação. Como é que eu vou trabalhar? Quais são os cenários? Primeiro, a gente tem que pensar o que a economia, como a economia caminha. Por exemplo, a gente não pode pensar um cenário desastroso, por exemplo, sabendo que os indivíduos e o setor público vai se posicionar para isso. Então, primeiramente, o fim do auxílio ele só deve ser pensado com a retomada do emprego formal. Por exemplo, os dados do CAGED, que eles revelam como é que está sendo a admissão dos empregados formais, a admissão no setor dos empregados de carteira assinada. Eles já vieram bem melhores agora nesse setembro, nesse setembro, outubro, e eles mostram que a retomada está vindo de forma gradual. Agora, qual é o entrave, o problema disso? Se a imunidade não for atingida plenamente, a gente corre risco de uma nova onda, porque vai se espalhando mais, não é nem espalhando a palavra. A atividade econômica vai voltando sem a certeza de uma vacina efetiva. Sem a certeza de uma vacina efetiva. Então, como é que a economia vai ver esse processo? Primeiro, as empresas. Então, como é que a economia se comporta num cenário desse, de fim do auxílio? Primeiro, como eu falei, ela vai repensar só esse fim do auxílio, ele só vai ter um impacto positivo, esse fim do auxílio, não é nem positivo, vai ter um impacto neutro se, se as contratações voltarem, retomarem. Em segundo, pelo lado das empresas, o que se altera principalmente é essa questão da segurança, um ambiente mais higienizado, um produto.
esse cuidado com o cliente, esse cuidado com o colaborador vai ser o diferencial para esse nível de emprego dos próximos meses. Que isso... Quando o auxílio acabar, as projeções são de que aumente em cerca de 16 milhões o número de pessoas consideradas pobres. É que mesmo com a leve melhora na economia, muitos não conseguiram ainda retomar o emprego e ainda estão sem perspectivas para quando o benefício acabar. É o caso do Domingos, que está desempregado desde maio. Eu acho que sim, porque praticamente o torno do gerar emprego está bem pouco, né? Eu acho que vai praticamente preocupar um pouco. O senhor, por exemplo, já conseguiu encontrar, recuperar o emprego? Ainda não. Está um pouco difícil, mas com fé em Deus vai dar tudo certo ainda para frente. Para quem está na mesma situação, os especialistas alertam para novas possibilidades de renda que surgiram durante a pandemia. Nesse caso aí, para o fim do auxílio, os trabalhadores eles têm que pensar numa recolocação no mercado de trabalho, numa estratégia de recolocação no mercado de trabalho, e considerar também essas novas oportunidades de negócio que vem surgindo com a pandemia, no caso, e principalmente isso, que, ó, por exemplo, o próprio home office e no caso, o empreendedorismo é uma saída para esse problema do emprego.